pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia, leciono no conteúdo de matemática na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e nós estamos aqui para a correção do PET de Matemática 2021. Esse é o PET do terceiro ano, semana 1, o ensino médio. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os colegas e vamos para as questões. Aqui é o nosso plano de estudo 2021. O primeiro volume ele vai retomar alguns conceitos que vocês já estudaram, tanto no primeiro ano quanto ano passado, no segundo ano, através aí dos PETs. E a gente vai passar aqui para as questões, mas antes disso, não se esqueça, pessoal, de manter contato com o seu professor. Vocês já devem saber, esse ano, o processo de ensino passou por algumas mudanças. Então, além do PET, o seu professor também vai oferecer atividades complementares que ele vai produzir. Então, é extremamente importante que você mantenha o contato com o seu professor e com a sua escola, tanto para fazer as atividades complementares, quanto para esclarecer as suas dúvidas. E em caso de dúvidas, pode deixar aqui nos comentários também, que na medida do possível eu vou respondê-los. Então, vamos lá. A número 1, diz que Joana e Kelly foram a uma loja a adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Então, no processador, eles têm 3 opções, o i3, i5 ou o i7. A memória RAM são 2 opções de memória RAM, pode ser de 8 GB ou 16. O disco rígido tem 3 opções, 256, 512 e 1 TB. E a tela também são 2 opções. Quer saber quantas configurações distintas existem para cada máquina? Então, nós vamos trabalhar aqui com o princípio fundamental da contagem, A configuração possível aí, olha, vai ser 3 vezes a quantidade de processadores disponíveis, vezes as 2 opções de memória que elas têm, vezes as 3 opções de disco rígido, vezes as 2 opções de tela. Isso vão dar 36 configurações possíveis para esse computador. Resposta correta aí da questão, letra D. A gente já marca aqui, letra D, 36. A número 2, reconsidere a situação da questão anterior. A Joana e a Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Quer saber a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória e menos disco rígido do que o computador da Kelly? Isso aí aproximadamente. Bom, então vamos pensar o seguinte. A gente está falando de uma memória menor, significa que eu teria que excluir aqui, aliás, a memória dela é maior, Então, elas vão ter as 3 opções. Então, a gente continua tendo aqui, para essa configuração de computador, as 3 opções, de processador, porque isso não muda. Mas a gente passa a ter apenas uma opção de memória, porque a dela tem que ser a maior memória. Então, se ela levou a maior, ficou uma opção para cada uma, Então, seria esse o nosso resultado favorável, digamos assim. Vezes. Aí a gente passa para o disco rígido, que se mantém aí na mesma coisa, Não, o disco rígido tem que ser menor. Se o disco rígido tem que ser menor, ela vai ter 2 opções de disco rígido, Porque se o da Kelly é 1 TB, ela pode ter de 512 ou de 256. Se o da Kelly é de 512, ela pode ter o 256. 1 TB ela não pode ter, porque o dela não pode ser maior nem igual ao da Kelly. Então, ela tem 2 opções aí para disco rígido, vezes as 2 opções aí para tela, Então, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3 são 12 configurações possíveis. Aí, quer saber qual que é a probabilidade? A probabilidade vai ser 1, que é a quantidade de computador que ela comprou, A Joana comprou um computador, dentre as 12 opções que ela teria. Essas aqui são as 12 configurações possíveis que ela teria, seguindo aqui essas regras, de ter um computador com mais memória e menos disco rígido, um disco rígido menor do que o computador da Kelly. Então, isso aqui dá um 12avos, que a gente pode aí dividir e chega aí em aproximadamente 0,083, que se eu multiplicar por 100,
vai nos dar aí o valor aproximado de 8,3%. Resposta correta da questão, portanto, letra B. Isso aí, tranquilinho, tranquilinho. A número 3, imagine uma situação de contagem de possibilidade sem repetição e que não envolva questões de ordem. A análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. Então, nós temos aqui a expressão que determina a combinação. Então, vocês que estão no terceiro ano já estudaram combinação e arranjo com certeza. O que a gente aprende? Que quando eu tenho um grupo, né, de elementos e eu quero saber quantos subgrupos eu poderia formar ali, quantos grupinhos menores eu poderia formar, eu posso usar a combinação ou o arranjo. No caso da combinação, ela é utilizada quando a ordem dos elementos ela não é importante, né? Então, essa seria a fórmula. E aqui o problema ele continua. Ele significa, no contexto em que a ordem não importa, em um conjunto de N elementos, o número de escolhas possíveis de K elementos sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 para levar para casa para o passeio, a ordem não interfere, né? Então, ela teria aqui, de acordo com a combinação, 35 formas diferentes. Por quê? Se ela tem uma bola, uma boneca e a peteca, escolheu esses 3. Não importa a ordem que ela escolheu, né? Ela pode ter escolhido primeiro a peteca, depois a bola, depois a boneca. São os mesmos 3 brinquedos. Então, a ordem aqui, ela não é importante. E aí o problema prossegue e pede para a gente considerar a seguinte situação. Que uma pequena empresa, existem 9 funcionários, onde a Ana é chefe e ela tem mais 8 subordinados. A Belo, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e a Yara. A Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários, dentre esses 8. É claro que se trata de um problema de combinação, né? Por exemplo, a combinação formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Belo, Caio, Helena e Duda. Por quê? Nesse caso, é uma comissão na qual não existe uma hierarquia, né? Não existe um presidente, um vice, um tesoureiro e um secretário, por exemplo. Então, a ordem ali não é importante, né? A Bela ser a primeira selecionada ou ser a última, não importa. A ordem aqui não importa. Então, a gente quer saber aí, ó, quantas comissões diferentes a Ana vai poder formar. E o probleminha já trouxe uma dica aí bem preciosa, né? Que cada comissão ela pode ter 4, 5 ou 6 pessoas. Por que isso? Porque ela disse que quer comissão que tenha no mínimo 4 pessoas e no máximo 6. Então, nós temos aqui 3 combinações possíveis, né? Que pode ser uma comissão com 4. Então, nós podemos ter uma combinação de 8 elementos, né? Que são 8 no total, tomados 4 a 4. Ou uma comissão de 8 elementos, tomados 5 a 5. Ou uma comissão de 8 elementos, né? São 8 funcionários, tomados 6 a 6. Na matemática, né, na combinação, quando a gente fala de ou, na análise combinatória, isso significa somar, né? Então, ela vai ter essa opção, mais essa opção, mais a terceira opção. Então, nós vamos fazer esses 3 cálculos aqui e somar os resultados. Vamos começar? Deixa eu pegar aqui um espaçozinho de rascunho, vou fazer do lado aqui, ó. A combinação de 8 elementos tomados 4 a 4. Isso é 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4 fatorial. Então, eu vou ter 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vou resolver o 8 aqui até chegar em 4 fatorial. Então, é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Isso eu vou cortar com um dos 4 fatorial e vou desenvolver o outro, né? 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Então, continuando aqui na resolução, ó, a gente teria, portanto,
o 8 fatorial, só até aí, né? O 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, isso daria 1.680 dividido por 24, isso nos dá 70. Então, comissões aí com 4 pessoas, ela conseguiria 70. Se ela fosse fazer as comissões com 5 pessoas, é a combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Então, é 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. Por que 3? 8 menos 5 fatorial, certo? Então, nós teríamos 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Isso aqui dividido por 5 fatorial vezes 6, que é o valor aí é o valor do fatorial de 3, né? Aqui eu posso cortar, então 5 fatorial com 5 fatorial eu posso cortar. E eu já posso cortar aqui também esse 6 com 6, concordam? A gente já pode simplificar isso aí também. Então, para a gente não ter que multiplicar tudo para dividir depois, a gente já cancela isso aqui também. Então, sobrou, na verdade, só 8 vezes 7. Então, são 56 comissões aí com 5 pessoas que ela poderia formar. E ainda tem mais uma opção, que seriam as comissões com 6 pessoas, né? Vamos calcular essa opção aqui também. Então, nós teríamos a combinação de 8 elementos tomados 6 a 6. Então, é 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial, né? Porque 8 menos 6 dá 2. Então, nós teríamos 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2. O 2 fatorial é 2 mesmo, tá? 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai dar 56 dividido por 2. Então, com 6 aí funcionários, a gente conseguiria fazer 28 comissões. Agora, para finalizar aqui a questão, é só a gente somar todas as possibilidades que ela tem, né? Então, ela pode formar aí 70 comissões com 4 pessoas, ou 56 comissões com 5 pessoas, ou 28 comissões com 6 pessoas. Isso dá aí um total de 154 comissões distintas possíveis. Gabarito correto, portanto, é a letra B, 154. Deixa eu posicionar isso melhor aqui, ó. Isso, dá para enxergar o 154. Vamos para a próxima questão. Então, prosseguindo, número 4, ela vai trazer o outro caso, né? Que agora é o caso do arranjo. Então, ele diz que um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Então, você supõe que a Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos para o seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nessa ordem. O pai da Fernanda chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano do nascimento dele. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema ele não distingue letras maiúsculas e letras minúsculas, mas é claro que a ordem importa. Mar 196 é uma senha diferente de, por exemplo, aí RAM 196. Veja que aí só mudou a ordem, né? O M com o R aí, mas aí nós temos senha diferente. Essa situação, a análise combinatória chama de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. E aí, ele traz a fórmula do arranjo aí pra gente também, né? O arranjo de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. A Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto das 7 letras de Marcelo e 3 algarismos de um conjunto dos 4 algarismos aí de 1963, que é a data de aniversário. Então, quantas senhas distintas ela tem que formar? Então, nós vamos ter 2 arranjos aí no caso para fazer, né? Um dos arranjos vai ser o arranjo de 7 elementos, né? São as 7 letras, tomados 3 a 3, que é a parte da senha aí que é com letras. E, além disso, essa mesma senha também tem números, né? Então, ela ainda tem... Nossa, pronto, melhorou. Ela ainda tem um arranjo de
4 elementos tomados 3 a 3, né? Ela tem que escolher 3 algarismos entre os 4 que tem aqui. Então, matematicamente falando, quando eu tenho E, eu estou falando de multiplicar. Lembra que o OU lá atrás a gente somou. Agora, o I, a gente vai multiplicar. Antes, quando eu falo de OU, eu posso usar uma opção, ou a outra, ou a outra. Agora, é uma coisa e a outra. A senha, ela tem letras e também tem número. Então, nós vamos calcular a quantidade de arranjos que podem ser feitos com o número de letras e também com o número de algarismos e vamos multiplicar esse resultado. Então, vamos lá. Vou ter aí, ó, resolver o arranjo. Deixa eu colocar aqui, então, o arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. Então, isso vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, né? Deixa eu colocar aqui para a gente não ir atropelando as coisas. Então, isso vai dar 7 fatorial sobre 4 fatorial. Então, vou desenvolver o 7, olha, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vamos desenvolver até aqui. O 4 fatorial eu vou cortar, né? E essa multiplicação aqui, ela vai nos dar 210. Então, quando você fizer 7 vezes 6 vezes 5, dá 210. O outro arranjo vai ser o de 4 elementos tomados 3 a 3. Então, a gente vai ter 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Então, vai ser 4 fatorial sobre 1 fatorial, que é o próprio 1, né? Então, isso vai dar 24, que é 4 fatorial sobre 1, que dá 24 mesmo. Então, para encerrar ali, ó, o que a gente tem? 210, que são a quantidade aí de arranjo que pode ser feito com as letras, vezes 24. Multiplicando isso aqui, nós vamos chegar em 50.040 senhas que ela pode criar, utilizando só essas letras aqui do nome do pai e também a data de nascimento dele, né? O ano de nascimento. Então, nossa resposta correta aí da questão é a letra D, dá 5.040. A número 5, na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Então, círculos representam mulheres, quadrados representam homens. Então, o casal, por exemplo, né? Uma mulher aqui e o homem. Então, eles podem ter filhos aqui, né? Então, aqui tiveram uma filha mulher, também tiveram uma outra filha, mais uma, e um filho homem. Esse filho homem se casou, aí ele vai ter aqui um filho, 2 filhas, né? A filha que também se casou, teve 2 meninas, né? Então, é mais ou menos isso aí que está falando aqui nesse nosso esquema, né? Nesse heredograma. Continuando, o resto da questão está aqui. Suponha que um casal tenha 3 filhos e cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Então, considerando apenas o sexo, né, feminino e masculino, e não a ordem dos descendentes, né, de cada casal, quem nasceu primeiro, quem nasceu depois, responda aí as questões. Primeiro, quer saber a quantidade de possibilidades existentes para a prole, né? Então, quantas formas diferentes isso pode se dar. Então, vamos pensar. O casal, né? Vamos dizer que o casal original aí, ele vai ter 3 filhos, né? No primeiro caso, ele pode ter, por exemplo, 3 homens. Então, pode nascer só homem. Homem, homem, homem. Tem um segundo caso ainda, em que podem nascer só mulheres. É uma possibilidade. Mulher, mulher, mulher. Tem uma terceira possibilidade de nascer um homem e 2 mulheres. E ainda vai haver uma quarta possibilidade, que é de nascer 2 homens e uma mulher. Eu acho que aqui cobre todas as nossas opções, né? Então, só homens, só mulheres, um homem, 2 mulheres, 2 homens e uma mulher. Cada casal desse, né? Cada casal de filho vai ter filhos também. Então, ó, filho 1, filho ou filha, né? Então, filho 1, ele pode ter
2 meninos, 2 meninas, ou uma menina e um menino, né? Mulher e homem, correto? Mesma coisa com o filho ou filha 2. Então, o filho 2 pode ter 2 meninos, 2 homens, 2 mulheres, menina e menino, né? Mulher e homem. Mesma coisa para o filho 3. Vou tirar esse triângulozinho aqui, que às vezes eu desenho alguma coisa e o programa transforma numa figura. Então, vamos consertar aqui. Então, filho 2. Filho 3, a mesma coisa. Ele pode ter 2 meninos, né? 2 homens, 2 meninas, uma menina e um homem. Então, estão aqui todas as possibilidades, né? Então, quantas possibilidades existem aqui para essa prole? A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 para os filhos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contando netos, né? Então, a resposta aí são 13 possibilidades. E a letra B quer saber qual que é a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres. Então, a gente quer saber qual que é a chance de só nascer mulher. Tanto o casal só ter filhas e quanto essas filhas também só terem filhas. Nós temos aqui, olha, vamos contar aqui quantas possibilidades para isso. O casal ele tem uma chance de ter só filhas, né? E aí a primeira filha, mais uma chance de que ela tenha só filha, a segunda filha também e a segunda também. Então, nós vamos ter aí, olha, 1, 2, 3, 4 possibilidades de só nascerem mulheres, tanto filhas quanto netas. Então, essa probabilidade aqui, ó, ela vai estar sobre o total, né? Então, aqui, ó, aliás, sobre o total não, vamos fazer separadamente. No caso do casal, é uma chance em 4, né? 1, 2, 3, 4, de se ter só mulheres. Quando vem para a filha, vamos considerar que a gente teve uma filha aqui, ó, ela tem uma chance em 3 de ter só filha. A segunda filha também, ó, uma chance em 3 de ter só meninas. E a terceira filha, considerando que nasceu uma mulher, também uma chance em 3 de ter... vou tirar essas 4 mulheres aqui, porque não vai confundir, né? No total, são 4 possibilidades. A gente vai analisar aí para cada caso. Então, aqui são todas as chances, né, disso acontecer. Ó. Então, o casal ter só filhas e a primeira filha também só ter filha, a segunda filha também e a terceira filha também. Então, nós vamos multiplicar aí todas essas possibilidades. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 aqui, né, multiplicando todas essas vezes, vai dar 108. Então, a probabilidade aí é de 1 para 108, né? Chance de só nascerem mulheres, tanto filhas quanto netas. Vamos colocar isso aqui em forma de percentual? Então, 1 sobre 108, dividindo, vai ser aproximadamente 0,0092. Bem aproximado, tá? Vou multiplicar por 100 para transformar isso em porcentagem. Então, o percentual disso aqui, ó, esse valor vezes 100, seria 0,92%. Seria a chance aí de somente mulheres nascerem nessa família, né? Então, somente mulheres. É uma chance de menos de 1%, né? Mas a forma que você aí escolher para representar está correta. Né? Então, 1 sobre 108 está correto, ou também na forma de percentual. Como está falando de probabilidade, eu sempre gosto muito de colocar em percentual, mas fica a critério de vocês. E assim a gente encerra a primeira semana de correção. Essa foi a nossa última questão. Se inscreva aqui no canal e até a próxima.